ele cria, vamos dizer assim, uma diferença de altura, ΔY aqui, e uma Uhum. diferença horizontal, ΔX. Delta X. A gente claramente vê um triângulo, né, acontecendo aqui, muito bem. E também um ângulo, e a gente sabe que triângulos, ângulos estão todos relacionados, né? Portanto, ele coloca aqui Ou é embaixo. 30 ou é 60, né? Nesse caso. Não, não, Nossa, não. eu sempre chutava assim. Não. Aqui o ângulo pode ser qualquer. 30, 60, 45 são ângulos notáveis. Eles aparecem com frequência, por isso recebem esse nome, ângulos notáveis, mas isso não obriga que seja. Muito pelo Uhum. contrário. Bem, continuando. A questão é que toda a reta ela tem um coeficiente angular, um slope, é um número que tem a ver com a inclinação dela. Hum. Muito bem, essa inclinação, ela obviamente, né, inclinação tem a ver com o ângulo da reta, né? Quanto mais íngreme ela é, ou mais declinada ela é, tu vai ter valores diferentes para esse ângulo aqui. Uhum. E esse valor, né, de ângulo que entra nas equações é o que normalmente a gente chama de m. Ele aparece lá na equação da reta y igual a mx mais b. É o Hum. coeficiente angular que aparece lá. Muito bem. Daí, a gente tem que esse m ele é dado basicamente pela tangente do ângulo, vamos dizer assim, de certa forma, uma, de certa forma é uma a definição. Só que essa definição, obviamente, ela tem a ver com esses caras, né? A gente aprende lá no ensino médio que tangente de ângulo é dado pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, Qual é o aqui cateto adjacente? a tangente de um ângulo num Ah, triângulo, a gente aprende lá no ensino médio, que é dada pela cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Como o próprio nome fala, cateto oposto é o oposto, é do outro lado. Então, se o sim, ângulo está aqui, o cateto oposto é esse. Cateto sim. adjacente, como o próprio nome diz, está nas adjacências, está perto. Ou, no caso, este. Muito bem. Ah, ok, então é isso. Então, beleza, é o que ele está dizendo aqui, né? Tangente vai ser isso. Delta y por delta x. Só que no contexto da função, né? O delta y, que é esse tamanho verde aqui, ele é dado basicamente pelo valor da altura desse cara, que é o y1, ou seja, o f de x1, menos a altura desse cara, né? Obviamente, né? Uhum. Essa altura verde aqui é a mesma diferença que está aqui. Muito bem. Então, ele está nos dizendo isso, que a gente pode pegar esses valores e subtraí-los e chegar na resposta. Muito bem. Que é o ΔY. A mesma coisa pode ser pensada para o ΔX, x1 menos x0. Então, se Uhum. você fizer essas subtrações, você vai ter justamente os valores ΔY e ΔX. Esses nomes delta não estão aqui de graça, né? Delta significa variação na matemática. Então, Uhum. a ideia é essa. Agora, então, beleza, definimos aqui que o ângulo, que tem a ver com a inclinação da reta, pode ser dado para a divisão desses valores, que por sua vez pode ser dado por valores específicos da função, porque talvez não ficou claro, mas eu vou falar agora, esses f de x1, f de x0, x1 e x0, são valores associados a essa função preta, né? Beleza, estamos falando da reta, do verdinho, do azulzinho, do vermelhinho, mas são pontos da função preta. Quem a gente está estudando aqui é essa função preta. Uhum. Nada impede da gente pegar outros pontos, né? Em vez de pegar do ponto Q, que está aqui longe, e ir pegando pontos cada vez mais próximos de P. Então, aqui está o Q, aqui está o novo Q, aqui está o novo Q, né? Estamos pensando nos cruzamentos das retas pontilhadas com a função preta. E, Uhum. obviamente, a gente vai percebendo que a inclinação da reta vai mudando. Então, a inclinação muda, 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 até um momento que a gente tem um ponto Q infinitesimalmente próximo do ponto P.
Hum, né? Então eles estão infinitesimalmente próximos, que seria essa reta vermelha aqui, né? Não uhum, pontilhada que eu estou passando o mouse. Muito entendi, bem. entendi. Então é isso que está acontecendo. De tal forma que a gente pode pensar no contexto de limite, que já foi algo que a gente conversou bastante aí nas nossas aulas, né? A gente pode Uhum, dizer que a distância entre os pontos P e Q está tendendo a zero, né? Ou seja, o ponto Q está tendendo ao ponto P. É o que está aparecendo aqui, né? Veja que continua sendo a mesma estrutura da conta que eu falei anteriormente para você, só que agora a gente está dizendo que o valor de x1 tende ao valor de x0, né? A gente está hum, aproximando esse x1 do x0, ao passo que a gente está aproximando o ponto Q do ponto P, certo? uhum, E criando essa nova reta. Claro, isso aqui são só sombras, né, dessa aproximação, vamos dizer assim, sim, esses pontilhados, né? Então a nossa ideia é a gente aproximar infinitesimalmente, né, deixá-los iguais, né, na prática. Na prática, claro. O contexto de limite, já falei para você que a gente está sempre se aproximando muito, né? Mas a ideia é que essa distância tenda a zero, né? Muito bem. Olha só, né? O limite de delta y, delta x, a gente quer que o delta x, a distância entre eles, tenda a zero, entre esses dois pontos tenda a zero. Uma vez que a gente define essa parte de baixo como delta x, a gente pode também definir os argumentos da função aqui como delta x também, ou coisas que envolvam uhum, delta x. De tal forma que a gente pode dizer que o x1, ele, obviamente, né, ele é o x0 mais delta x, pensa comigo, né? Quem é x1 aqui? sim, É o valor do x0 mais essa distância a que tem do distância até aqui. x0 até o x1. E Uhum, essa distância eu venho falando para você que é delta x, a gente está chamando de delta x desde o começo da aula. Muito bem, uhum, então por isso que ele está dizendo que o x1 que estava aqui virou x0 mais delta x. Aqui era x0, permaneceu. E aqui embaixo, x1 menos x0, ou seja, o valor final menos o valor inicial, vira delta x. Muito bem. Uh, tendo visto isso, nós então definimos, olha só, o coeficiente angular dessa reta da aproximação do Q ao P, que é a reta vermelha não pontilhada, né? Como, de novo, delta y sobre delta x, mas o limite do delta x tendendo a zero. Que do uhum, ponto de vista de função é isso aqui. É a uhum, nossa função com o x1, que na prática é o x0 mais delta x, como eu acabei de explicar para você, uhum, menos a f de x0, ou seja, o valor da função em em x0. Muito bem. Muito bem. Delta x embaixo. O Arelse. Acontece que é muito comum, nesse contexto, a gente estar interessado em escrever a equação daquela reta vermelha lá, né? Por que não? Pode estar interessado em uhum, escrever a equação daquela reta vermelha. Para isso, a gente precisa de características da reta. E uma dessas características é o coeficiente angular m, que é o que a gente está definindo aqui nessa fórmula. Na prática, querendo ou não, tudo que eu falei até agora para você é para encontrar esse m, que é o coeficiente angular da reta, uhum, ok? No caso, quando a gente está falando de limite e tal, é toda essa estrutura que eu venho te explicando, essa conta é para encontrar o coeficiente angular dessa reta não pontilhada, que é a reta que está passando no ponto P. Lembrando que uhum, aqui o ponto Q está infinitesimalmente próximo do ponto P. Os dois estão basicamente um em cima do sim, outro. De tal forma, se você olhar para essa reta P, ela é uma reta tangente à função. Por que tangente? Tangente é quando passa na tangência, no ladinho, né? uhum, Então, né, veja, essas retas pontilhadas, todas elas estão passando em dois pontos da função preta, né? Aqui passou aqui,
Aqui passou aqui, né? Tanto em P quanto aqui. Tanto em P quanto aqui para essa pontilhada. Tanto em P quanto aqui para essa pontilhada. E assim sucessivamente. Todas elas estão passando em P em algum outro ponto. Mas quando a gente está ali no limite desse ΔX aqui C0, então a reta passa num ponto só da função. Que é a reta, que é o que nós estamos vendo aqui nessa reta vermelha não pontilhada. Ela passa exclusivamente num ponto só. Ou seja, ela é uma reta tangente. Ela é uma reta tangente. Sendo assim, ela passa unicamente num ponto, passa do ladinho. Ou seja, quando a gente olha para essa fórmula desse jeito, com esse MT, o T não está aqui de graça. É porque esse M é o coeficiente angular da reta tangente à função preta. Ok? Então, você pode estar se perguntando, mas que diabos isso tem a ver com derivada? Tudo. Porque essa aqui é a fórmula da derivada pela definição. Então, em outras palavras, a derivada, ela pode ser entendida como o coeficiente angular da reta tangente. Ok? A derivada, então, ela é justamente o coeficiente angular da reta tangente, num ponto que a gente está interessado. No nosso caso aqui, o ponto P. Né? Beleza? Então, grave isso. Vamos dizer assim, por meio de função, do ponto de vista de função, de certa forma, do ponto de vista geométrico, a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Beleza? Então, tudo que eu falei de reta aqui tem a ver com derivada. Muito bem. Então, note, né? Olha só que interessante. O que é isso aqui, né? O que é isso, né? E por consequência, o que é isso? São equações de reta, coisa que a gente aprende de novo, lá no primeiro ano do ensino médio. Só que agora a gente está obtendo uma equação de uma reta tangente a uma função. Então, isso a gente não consegue fazer no ensino médio, porque a gente no ensino médio não aprende derivada. Né? Então, a gente tem aqui a equação de uma reta tangente a um ponto do nosso interesse, a função que nós estamos trabalhando. Muito bem. Eu vou fazer uma conta nesse esqueminha. Primeiro eu vou ler, né, esse exemplo, depois vou fazer uma conta, depois vou te pedir para fazer outra. Isso aqui é bem rico, esse exemplo aqui. Tenho certeza que a professora vai fazer um parecido para você aprender essa matéria. Bem, vai lendo esse enunciado aí enquanto eu vou pegar minha garrafa e meu café, tá bom? Só um segundo. Tá bom. Voltei, muito bem. Então, espero que você tenha lido o enunciado.
O enunciado pede para você encontrar a reta tangente à curva, ou seja, nós estávamos falando agora, ou seja, que tem a ver com derivada, desta função, num ponto cuja abscissa é 4. A abscissa é o valor de x. Então, em outras palavras, onde o valor de x é 4. Ok? Então, bem, como é que a gente faz? Ele quer a equação da reta. A gente sabe que a equação da reta estava aqui em cima, né? A gente já estudou ela no ensino médio. Y menos y0, ou f de x0, tanto faz, é igual ao coeficiente angular, x menos x0. No ensino médio, os professores costumam chamar essa equação... Porra, só um instante. Os professores costumam chamar essa equação de ioiô mi xoxô. Aqui, ó, ioiô mi xoxô. Muito bem, então é uma coisinha simples. O novo aqui para nós é a forma de obter o coeficiente angular da reta, que vai ser por meio de limite. E também algumas... É isso, basicamente isso. O resto é tudo igual. Aqui a gente coloca o valor do y, do ponto que a gente está interessado. Aqui o valor do x, do ponto que a gente está interessado. Esse y e esse x fazem parte da equação. Eles vão estar lá no fim, na resposta. Não precisa pôr nada no lugar deles. Então, isso supostamente nós já temos. O que vai ser, de modo geral, novo para fazer é o coeficiente angular. Então vamos ver acontecendo. A gente precisa escrever uma equação que nem aquela, beleza? Ó, tá aqui, ó. Então, ó, o 4, porque eu falei para você que era 4, a abscissa é 4, ele colocou 4 aqui. E aqui o f de 4. Como é que a gente obtém ele? Simplesmente pegando o 4 e jogando na função. Nessa função, que é a função que nós estamos procurando, a reta tangente. Certo? Então, daí ele jogou o 4 aqui e ficou 53. Muito bem. Então, nós já temos o valor deste negócio, 53. A única coisa que falta para chegar na resposta é o valor do MT aqui. Tudo bem. Então, como é que vamos fazer? Com o limite. Olha o limite aqui, né? Limite de ΔX tendendo a zero, dá f de 4 mais ΔX menos f de 4. Foi a fórmula que eu coloquei lá em cima que eu estava explicando durante toda a aula toda, eu ensinei para você. Agora, o que a gente tem que fazer? Fazer essa substituição que ele está mandando fazer, né? Quem que é f de 4 mais ΔX. Então, eu vou lá na minha função e, tal qual a gente aprende na escola, quando tem alguma coisa dentro da barriguinha do f aqui, a gente coloca ela no x. Foi o que aconteceu aqui. Tinha um 4, então no lugar do x colocamos 4, certo? Sim, certo. Certo. Então agora, como tem 4 mais ΔX, no lugar do x eu vou colocar 4 mais ΔX. Beleza? Beleza. Muito bem. Então pronto, acabou. Ele colocou aqui o 4 mais ΔX, a função está aqui. Então esta parte aqui, Gustavo, é essa parte aqui. Muito bem, só substituímos 4 mais ΔX no lugar do x, ainda não fizemos conta alguma. E o f de 4 a gente já sabe que é 53, por isso esse 53 aqui, beleza? Muito bem. Agora que tudo isso está feito, a gente pode resolver a continha aqui, né? Quanto é 4 mais ΔX ao quadrado? Eu e você já fizemos isso trocentas vezes. Ele aqui fez logo, né? Rápido, o trinômio quadrado perfeito, ficou desse jeito. Deu algumas simplificações, parará, ficou assim. Muito bem. Olha só, né? Então, nosso limite de ΔX tende a zero. Se eu simplesmente pegar e colocar o zero lá, que é o que a gente sempre faz quando está resolvendo limite, eu e você já fizemos isso 1 milhão de vezes, vai dar zero sobre zero. Vai dar sobre zero. Então, não tem, ou melhor, tem uma indeterminação. A gente tem que resolver essa indeterminação. Mas aqui é muito fácil resolver essa indeterminação. É só cortar os ΔX de cima com o de baixo. Cortado os ΔX de cima com o de baixo, a resposta desse limite dá 24. É só deixar ΔX em evidência em cima, ΔX em evidência embaixo, corta. Aquele limite mais simples de todos que a gente aprende, né? E dá 24. Muito bem. Então a resposta do limite é 24. Ou seja, encontramos o coeficiente angular. É 24. Acabou o problema. O problema é pedir a equação da reta. Coloco 24 no lugar do
coeficiente angular, pronto, aqui está a reta. Se você quiser, pode até dar uma simplificadinha isolando o y, né? Mas ali já está certa a resposta. Pronto, seria isso aqui. Agora, vamos ver como é que fica o gráfico? Olha só, tangente do ladinho. Passa em um único ponto da função preta, tá vendo? Aqui, no 4 aqui, ó. Depois ele já coisa ali. Claro, é um gráfico, né? Então a gente não pode não perceber exatamente isso, mas é o que está acontecendo. Beleza? Então tá bom, expliquei. Agora eu vou fazer uma questão parecida. Deixa eu criar uma questão parecida aqui. Just a second. Aí do forno aqui. Vou abrir minha tela. Muito bem. Primeira coisa, temos que escrever que nós estamos procurando uma equação de reta. A equação de reta é essa aqui. Ioiô, mi, xoxô. No ponto cuja abscissa é 2. Então a gente já sabe que o x0 é 2, está ali no enunciado. Agora, quem que é o f de x0? Bem, o f de x0, que é este elemento aqui importante da equação da reta, é o f de 2, que, como eu já ensinei para você, é só pegar a função e jogar 2 no lugar do x. Então vai ficar 2 vezes 4, 8, menos 6, mais 1, 8 menos 6 é 2, mais 1, 3. Beleza. Então, é 3. Nossa. Ah, não, é isso. Não me bugue, cara. Não me bugue, não me bugue. Tá, então, show. Beleza, aqui é 3, aqui é 2. Agora a única coisa que falta é o MT, que é a parte do limite que a gente já te dei esse spoiler, né? É a derivada pela definição. Então, lembre-se, eu estou te ensinando isso, né, levando em conta que a professora pode passar isso. Eu não sei se ela vai passar. Eu já falei para você também que é sempre importante você trazer as coisas que a professora está passando, listas, tarefas, coisas assim. Tipo aquela lista que você trouxe no outra aula. Aquilo assim, a professora passou, tu tem que mandar para mim já, sacou? Na hora. Tá bom. Eu sempre programar bem nossas aulas. Continuando, a gente precisa achar essa parada aqui, então a gente já sabe a fórmula dela. Limite de ΔX tendendo a zero, f de x0 mais ΔX, menos a f de x0, dividido pelo ΔX. É a fórmula. Então, vamos encontrar quem é isto. Ou melhor, vamos desenvolvê-lo primeiro para depois jogar ali para não ficar feio, né? Olha só como eu faço as coisas organizado. A nossa fórmula é aquela ali do enunciado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou roubar essa aqui. Vou roubar e vou trocar o 2 aqui por quem? Por x0 mais ΔX, ou seja, 2 mais ΔX. Porque o nosso x0 é 2, lembra? Isso. Então, aqui, de novo, né, onde tem 2, vou colocar 2 mais ΔX. Ou seja, no lugar do x eu coloco o x0 mais ΔX. Nosso x0 é 2, então ficou 2 mais ΔX. Beleza? Agora, 2. Agora a gente resolve essa parada, que é o trinômio quadrado perfeito, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui vai ficar 6 menos 3 ΔX, e aqui mais 1.
Muito bem. Agora aqui, a gente pode fazer o chuveirinho de novo, né? Vai ficar 8 mais 8 ΔX mais 2 ΔX ao quadrado, menos 6, menos 3 ΔX mais 1. Então, olha só, Gustavo, a gente junta quem tem ΔX normal com quem tem ΔX normal, a gente junta número normal com número normal, e a gente junta quem tem ΔX ao quadrado com quem tem, mas só esse termo tem, né? Então vai ficar 2 ΔX ao... Tá acompanhando, Gustavo? Tô sim, mano. Tá, beleza. Aqui vai ficar mais 5 ΔX. E aqui vai ficar 2, 3. Como? Bem, ficou aí, 3. Muito bem. Legal. Então a gente achou quem é o f de x0 mais ΔX. Muito bem. Então agora eu vou pegar essa fórmula. Vou trazer para cá. Vou deixar um pouquinho mais apertado aqui. E vou substituir isso por isso. Deixa eu jogar para cá. Muito bem. Então eu substituí, né, esse cara pela conta que eu fiz, que tinha dado isso. 0 mais ΔX. Isso. Agora, esse menos f de x0 aqui, quem que era o x0 mesmo? Era 3. Né? Eu fiz a conta do x0, deu 3. Certo? Então vamos colocar o 3 aqui. O menos vem da fórmula. Fórmula do limite, né? Aí Agora, você já tem... diga, pode falar. Não, pode ir. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Agora a ideia é o seguinte, né? A gente pode tirar essa coisa do parênteses aqui. Pode matar este com este. E o nosso caso fica um pouco mais simples. Pode tirar o de baixo pelos dois de cima? O que a gente vai fazer aqui para tirar o que você está falando, né? A gente vai fazer deixar em evidência. Então, dá pra Isolar. fazer, vai ficar 2 Eu vou colocar ΔX aqui na frente, por quê? Porque em cima todos os termos têm ΔX. Então vai ficar 2 ΔX mais 5. Note que se eu fizesse o chuveirinho, voltaria o que está aqui, certo? Certo. E o de baixo, ΔX. Daí vai cortar. Vai sobrar o limite de ΔX tendendo a 0, só do que está ali. 2 ΔX mais 5. Agora não tem mais indeterminação, porque se eu tivesse pego esse 0 e jogado aqui, eu ficaria com 0 sobre 0. Por isso que eu tive que resolver o limite, certo? Então, de modo geral, quando a gente está fazendo derivado, isso acontece. Agora eu posso jogar o 0 aqui de novo e vai dar 5. Sim. Muito bem. Ou seja, o MT é 5. Então, eu posso agora terminar minha conta. Eu posso pegar aqui a equação da reta, que é o que o problema pedia, e aqui colocar o 5. Assim, logo. Muito bem. Então, eu posso dar uma simplificada, né? Se eu quiser, vai ficar 5x menos 10. Passa o menos 3 para o outro lado, vai ficar 5x mais 3 menos 7. Pronto. Tá aí a resposta. Beleza? Feito. Agora, bem, eu vou recapitular para que você faça o seu. Queria a equação da reta tangente a essa parábola aqui. A gente sabe que a equação de reta é isso. Abscissa 2, então x é 2. O x0 é 2, o valor da coordenada x do ponto da reta, que a reta tangente vai ficar. Pego esse 2, jogo na função para encontrar o y dela. Então a gente já sabe o pontinho. 2 para x, 3 para y. Então tá aqui a equação da reta tangente, mas ainda falta o coeficiente angular, tem que ver com a inclinação. A inclinação da reta tangente é dada por essa fórmula, que eu já te dei o spoiler, é o limite a derivada pela definição. Então agora vem a parte que costuma ser a mais difícil, por isso é que tu vai ter que prestar atenção.
a gente vai colocar x0 mais delta x no lugar do x. Nosso x0 é 2, delta x fica. Então, tá aí, no lugar do x, era 2x ao quadrado, menos 3x mais 1, vai ficar 2, multiplica 2 mais delta x ao quadrado, colocou também aqui o 2 mais delta x no que acompanhava o 3, mais 1, muito bem. A gente resolve as contas aqui, bem, escolinha do professor Raimundo, ficou desse jeito. Muito bem, daí pega, coloca aqui, menos o f de x0. Então, cortou, isso aqui costuma acontecer, tá? Sempre vai cortar esses numerozinhos. Ficou desse jeitinho. Dá para deixar o delta x em evidência, como você reparou bem, cortou, cortou. Sobrou só essa parada. Daí joga, não tem mais problema nenhum. Chegamos na resposta, ou seja, chegamos no coeficiente angular da reta tangente, ao ponto de interesse. Fizemos a simplificaçãozinha, encontramos essa equaçãozinha de reta. Beleza? Show de bola. Agora é a sua vez. Deixa eu pegar aqui o probleminha. Só um segundinho. Tá saindo do forno. Puta que pariu, esse chat GPT-5 tá uma merda. Precisa pensar pra criar um problema desse aí, porque tá feio. Muito bem. Bem parecido. Essa é a sua. Eu vou salvar aqui e te enviar para que você faça bem passo a passo igual eu. Nada de fazer a coisa largada. Beleza? Então, agora você tem a chance aí de fazer um limite pela definição, ou seja, aplicação prática, gráfica, geométrica do limite, que é uma reta tangente a um ponto.
Oi, eu me perdi um pouco. Só ver o que eu fiz e fazer igual. Eu mandei para você um que fiz com diferencial. Cara, é a mesma conta que eu expliquei, que eu fiz, só muda os números. Aham. Então vai lá, faça. Bom, tá bom.
Muito bem, Gustavo. Quando terminar, me manda a foto, tá? Tá bom. Então tá bom. Até. Até. Falou. Valeu.